Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai seja sobre toda a igreja do Senhor. Se você crer, recebe, diga amém. Bom dia, Central. Que bom que você está aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre a igreja que nós queremos ser. E a primeira coisa que a gente conversou aqui, não sei se você vai se lembrar, não sei quem que estava aqui, a gente falou da igreja que a gente não quer ser. Quem lembra disso? Nós falamos, a gente não quer de jeito nenhum, a gente não quer isso, a gente não quer aquilo, né? Porque uma boa evidência daquilo que nós queremos ser é quando nós temos claro para nós aquilo que nós não queremos ser. Então nós falamos aqui sobre as coisas que nós não queremos como igreja, vamos fugir dessas coisas, não é? Falamos sobre isso aqui nesse primeiro domingo. No outro domingo, então, nós falamos sobre a igreja que nós já somos. Para a gente ir para algum lugar, para chegar em algum lugar, a gente precisa primeiro saber onde que nós estamos, não é? Onde que eu estou? Onde que você está? Por quê? Para que a gente possa avançar para aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos estar muito conscientes de onde nós estamos. Onde nós estamos, não é? E nós falamos sobre isso aqui domingo passado. Nós falamos, e Deus falou muito ao meu coração, e eu tenho uma alegria muito grande de dizer que nós somos uma igreja muito linda. A Bíblia diz que Deus vê o quê? Deus olha dentro de você. Amém? Amém, igreja? Diga, Deus está olhando dentro de mim. Deus está olhando para dentro de você. Como que está esse coraçãozinho aí? Como que está? Esse é um coração que atrai o Senhor, que Deus olha para ele e fala assim, puxa, que coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não resiste. Olha que palavra forte, Deus não resiste. Já pensou algo que para ele é irresistível? E a Bíblia fala o que é. O que é irresistível para ele? Um coração contrito e quebrantado. Quantos querem apresentar diante dele esse coração nessa manhã? Glória a Deus, que bênção isso. Por quê? Porque é isso que nos torna uma igreja bonita, né? Somos uma igreja perfeita? Não, longe disso, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem seus problemas. Toda igreja tem os seus desafios, toda igreja ela tem as suas imperfeições. E aí eu falei domingo passado, né? E eu quero só lembrar você, né? Para a gente tomar muito cuidado, porque às vezes, irmão, nós somos críticos demais. Somos críticos demais. Vocês lembram, eu citei aqui, né, de um professor que eu tive, que ele foi aluno de um cara que foi aluno de Freud, né? Então, imagina, né, já acho que quarta geração dessa história aí, e ele contou pra gente lá que o Freud fez aquela experiência, né, pegou um lençol branco e colocou lá um pontinho preto e perguntou, o que vocês estão vendo? E o que as pessoas estavam vendo naquele lençolzão branco? Um pontinho preto. Por quê? Porque a gente tem essa tendência. Essa é uma tendência da nossa natureza caída. Natureza humana, natureza caída. É o quê? De valorizar sempre os problemas, às vezes de dar ênfase para aquilo que não está de acordo, e aí a gente foca nisso. O Espírito Santo está nos alinhando como igreja. Amém? Amém, igreja? O Espírito Santo está dizendo para a gente assim, vamos começar a dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus já tem feito por nós? Vamos começar a dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem realizado no nosso meio? Vamos ser gratos, vamos ter um coração grato, né? Eu falei aqui domingo passado, nós precisamos celebrar. A ingratidão, ela fecha o fluxo de bênçãos na nossa vida. Fecha a porta, irmão, cerra as portas, né? Você lembra lá quando o Elias orou e cerrou o céu 3 anos e meio que não chovia. A ingratidão, ela causa isso na nossa vida. Vamos começar a ter gratidão e falar, Deus, pode ser que o Senhor está cuidando de mim e eu não estou vendo. É uma palavra de conselho que eu quero trazer para você nessa manhã. Da semana passada, você que não veio aí, tá pegando a bênção da semana passada. Hoje eu quero falar sobre a igreja que nós queremos ser, e em nome de Jesus, eu vou avançar com vocês aqui nessa manhã, acerca dessa igreja que nós vamos ser em nome de Jesus, amém, povo de Deus? Essa é a vontade de Deus, nós temos que sempre caminhar crendo, né? Buscando, esperando em Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, lá fala para nós assim, que nós precisamos ter as nossas mentes renovadas. Olha aqui, você, eu, o problema que eu e você, que nós enfrentamos, muitas vezes é porque a gente tem uma mente que ela ainda não foi transformada. É uma mente que ela está operando num padrão que não é o padrão das Escrituras, não é o padrão do reino de Deus. Escute, o padrão que está muitas vezes governando aí o teu pensamento, né, a maneira que você pensa, infelizmente, ele é o velho,
Ele é o velho. Aí a proposta para mim e para você, a proposta é, tem que, diga comigo, renovar a mente. Fala assim, eu preciso renovar a mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala para uma igreja, ou seja, ele fala para nós, é uma igreja. Ele fala, irmãos, não vos conformeis. Não vos conformeis. Você está conformado, meu irmão? Você está conformado? Você já aceitou essa forma aí? Você já se rendeu a esse sistema? Que sistema maligno, né? Sistema maligno. Chegou num ponto aonde o errado é certo e o certo é errado. Aonde aquela mentalidade, né? Aquela mentalidade, lembra? Isso é antigo, né? Aquela tal, a lei de Gerson, levar vantagem. Tem que levar vantagem. Eu tenho que dar um jeito de levar vantagem. Sempre. Meu irmão, entenda, isso não tem a ver comigo, com você mais não. Essa é a velha criatura. É a velha criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, ora, se alguém está em Cristo, é o que aconteceu com essa pessoa? É uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então entenda o seguinte, Deus está querendo, para nos levar para lá, para nos conduzir até lá, Deus está trabalhando, o Espírito Santo, Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, Ele está aqui agora. Ele está nos desafiando para que você e eu, para que nós, irmãos, nós não venhamos nos conformar. Tem gente que chega ao ponto de dizer, está ruim, mas está bom. Não, meu irmão, onde que algo que está ruim está bom? Está ruim, está ruim. Está ruim, está ruim. Pode melhorar? Pode melhorar. Você vai começar a buscar a Deus, falar, Deus, não está bom não. Está ruim. Está ruim, meu casamento está ruim. Não é? Meu relacionamento familiar está ruim. Minha vida financeira e profissional está ruim. Você vê, é uma coisa tão vasta que se for falar, não tem nem como. Né? Tem que ter um processo aí. Por quê? A igreja vem e fala assim, irmãos, você vai fazer isso com 10% do teu dinheiro. E os outros 90%? Que 10%? 10% já está claro. Né? Devolvo para Deus, vou lá, né? Domingo passado o Rodrigo falou, hoje o pastor Amaro falou, aí falou das ofertas, etc e tal, e está aí o resto. Como que eu lido com esse negócio? Né? Você está vendo como que é? Então a gente precisa buscar o Espírito Santo. Hoje, nessa mensagem, eu quero falar especificamente sobre isso com você. Você vai pegar a sua Bíblia aí rapidamente, quero que você abra comigo, e eu quero ler com você um texto que ele se encontra no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim, olha, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você. O que essa voz vai dizer para você? Este é o caminho, ande por ele. Uma voz vai falar com você. E essa voz vai dizer de maneira inequívoca, vai dizer de maneira clara, essa voz vai dizer assim, ó, o caminho é esse, ande por ele, ande nesse caminho. Amém, povo amado? A porta é estreita, né? Estreita assim, ó, né? É aquela porta que, puxa vida, dá trabalho. Jesus, e quem que é a porta mesmo? Quem que é a porta, igreja? Ele deixou isso claro, lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Jesus diz que Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E aquela ovelha que entra por essa porta, que sou eu, ela vai encontrar pastagem para ela. Ela vai encontrar joia. Aí você, olha aqui, nós entramos por essa porta. Só que aí não para. Porque diz que existe diga comigo, caminho. Tem um caminho, irmão. Repete comigo, diga, tem um caminho. Eu quero falar para você que existe uma jornada. Entre a igreja que nós somos, olha aqui, preste muita atenção nisso. Entre a igreja que nós somos agora, hoje aqui, e a igreja que nós vamos ser, existe um caminho a ser percorrido, amém? Existe um caminho. Você já entrou por essa porta? A porta é Jesus. Pastor, eu não sei se eu entrei. Opa, isso já talvez é uma evidência que você não entrou por ela, porque você nem sabe da porta, você não sabe. Então você precisa hoje aqui, olha aqui, hoje aqui tomar uma decisão. Eu vou entrar por essa porta. A porta ela é estreita?
o caminho é um caminho apertado. Jesus falou, o caminho é um caminho apertado. Tanto que ele falou assim, ó, a outra porta, qual que é a outra que Jesus conta? A porta. Qual que é a outra porta, igreja? Larga. Pensa numa porta larga. O caminho espaçoso, ele fala, e muitos são os que entram por ela e vão por esse outro caminho. Agora, a porta estreita e o caminho apertado, ele falou, quem? Poucos entram. Só que quem entra pela porta apertada e anda nesse caminho, a porta estreita, o caminho apertado, Jesus disse, vamos levar a sério o que Jesus disse? Quem entrar por essa porta e quem andar por esse caminho, vai encontrar salvação, vai encontrar vida eterna. Você não entrou ainda? Você ainda não tomou a decisão? Você ainda não deu um passo de fé? Entrou por essa porta? Por mais apertada que ela seja, por mais que você se sinta incomodado, desafiado, que você se sinta inapto, incapaz, insuficiente, é verdade, você vai sentir isso. O dia que eu entrei por essa porta, só para você ter noção, eu tive plena convicção que naquele exato momento, olha aqui, naquele exato momento, se a terra se abrisse e eu fosse tragado naquele exato momento, vivo para o inferno, era justo, era a coisa mais justa que podia acontecer. Por quê? Porque ali, meu irmão, eu olhei para mim e eu vi o quão perdido eu estava, eu vi o quão pecador eu era, eu vi. E aí na mesma hora, o que eu fiz? Eu falei, sou bobo não, lógico que não, né? Estou aqui só exemplificando, mas eu entrei pela porta. Por quê? Quem entra pela porta, encontra salvação. O caminho é apertado, irmãos, é um caminho apertado. Mas, se você entrar por essa porta, a minha palavra de conselho para você aqui nessa manhã é, tome essa decisão, entre pela porta, vamos caminhar nesse caminho, agora, falando com aqueles que já estão no caminho, a grande maioria de vocês, se não todos, né? Eu não conheço todo mundo que está aqui, mas quem sabe todos que estão aqui estão no caminho. Caminho tem a ver com um processo, é uma jornada. Você e eu, quem entrou pela porta aqui? Quem entrou pela porta? Só para eu saber, porque depois eu tenho que fazer o apelo, porque daí quem não entrou pela porta tem que entrar hoje. Ou, tem gente, deixa eu falar uma coisa, hoje é preocupante, que tem gente que entrou pela porta e tem gente que saiu pela porta. Você conhece alguém que saiu pela porta? Não? Eu conheço um monte, eu vou dizer para vocês, para cada um que está aqui dentro, que entrou pela porta e que está aqui, que está andando no caminho, tem pelo menos mais um que está fora do caminho e saiu pela porta. O nome é desviado. Irmão, eu não tenho dúvida que a estatística é para cada um tem um desviado. Uma pessoa que afastou, uma pessoa que deixou a fé, apostatou, a Bíblia fala apostatar, que quer dizer abandonou, que precisa voltar. Então, eu vou fazer o apelo para quem precisa entrar pela primeira vez pela porta, só que de repente tem alguém aqui que já entrou e saiu, e Jesus está dizendo para você, volta. Qual que é o caminho? Tem que entrar pela porta, e tem que seguir o caminho, amém? E todos que estão no caminho, preste atenção, nós vamos precisar disso aqui que Isaías capítulo de número 30, versículo 21, falou aqui, este é o caminho, uma voz vai dizer, se você desviou para cá, você desviou para lá, vai vir uma voz, quer você se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, uma voz por trás de você, uma voz nas suas costas dirá a você, esse é o caminho, continua, anda nesse caminho, fica firme nesse caminho. Deixa eu dizer para você, tem alguém cuidando de você, tem alguém que está olhando para você agora, nesse exato momento, ele sabe. Você acha que Deus ele é pego de surpresa? Você acha que Deus ele está assim meio perdido, desorientado e aconteceu tal coisa com meu filho, eu vou ter que dar um jeito? Não, meu irmão, não, pelo contrário. E Deus está falando para você, Deus está falando para mim, Deus está falando para nós, Deus está falando para essa igreja aqui, Deus está falando para nós como igreja. Lógico que fala na individualidade, amém, é legal isso, Deus falar no coração, na pessoalidade de cada um, lógico, cada um aqui tem uma história, cada um tem um contexto, Deus é assim, Deus te vê, Deus reconhece o seu contexto, Deus sabe, só que essa palavra, além de ser uma palavra que alcança a individualidade, mas eu preciso, óbvio, eu preciso como pastor dizer, queridos, essa palavra é para nós como igreja,
Porque como igreja, como comunidade, nós estamos indo em direção a um futuro desejável. Amém, povo de Deus? O que é isso? O que é esse futuro desejável, pastor? Amados, é uma visão que Deus dá para a gente, é uma visão do Espírito Santo, Deus nos ilumina, né? Fala com a gente, e Ele diz, ó, é para lá que vocês vão, é para lá. Aí você começa a olhar para aquele alvo, só que você não chegou lá ainda, você não chegou, vai ler lá Gênesis capítulo de número 12, né? Aí você vai ver um cara chamado Abraão, nem era Abraão ainda, era Abrão, lascado, por quê? Porque era casado, não podia ter filho, a esposa não engravidava, então imagina que situação. Ele recebe um chamado de Deus, Deus fala assim, ó, sai daí de onde você está, e você vai para uma terra que eu vou revelar a você. Meu Deus, eu vou mostrar a você, só que você larga tudo, deixa tudo, e vem me seguir. Que desafio, né, irmãos? É um desafio. O que ele fez? Ele creu. O Senhor está falando contigo e comigo, Deus está falando com a gente aqui nessa manhã. Acredite. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de pai da fé. Diga comigo, pai da fé. Por que ele foi chamado de pai da fé? Porque ele acreditou na promessa de Deus. Quantos acreditam nas promessas de Deus? Deus é fiel, Deus vai cumprir, mas existe um processo, irmão. E esse processo ele se dá onde? No caminho, diga comigo, é no caminho. Mas nesse caminho, é algo que eu quero que você dê toda a atenção agora. Toda a atenção. Assim como nós lemos aqui em Isaías capítulo 30, versículo 21, que diz que uma voz vai falar com você. Eu vou mostrar para você quem é essa voz. Eu quero apresentar para você essa voz. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus estava aqui no mundo, enquanto ele estava aqui, ele cumpriu o ministério dele, só que chegou a hora que ele voltou para o Pai. Sim ou não, povo de Deus? Joia. João, Evangelho de João, você pode anotar, e depois você lê pausadamente ali, pensando sobre isso. Jesus falou assim, olha, o capítulo 14, o verso 1, ele começa dizendo, olha, eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para junto do meu Pai. Até ele fala, né, a casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se você, ele fala, creia em Deus, creia em mim. Lá tem muitas moradas, estou indo preparar um lugar para vocês. Só que daí ele diz assim, ó, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou abandonar vocês. Mas ele voltou. Ele voltou. A Bíblia diz que depois de 40 dias, olha aqui, ele ressuscitou depois de 40 dias, o que ele fez? Ó, ele voltou para o céu. Ele voltou para junto do Pai. Ele falou, eu vou voltar. Só que ele disse, eu não deixo vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar quem? Eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa que vai se colocar do teu lado. Aí ele começa a falar, né? O Espírito Santo começa a aparecer de uma maneira mais clara. O Espírito Santo aparece no Velho Testamento? Aparece várias vezes, inclusive aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quem que é a voz? Quem que é a voz que fala? Quem que é a voz que alerta? Quem que é a voz? Lógico, é o Espírito Santo. Só que agora, na nova aliança, no Novo Testamento, nova aliança, não é? A coisa vai ficar mais clara. Mais clara. Jesus fala assim, olha, então é o seguinte, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra, né? Eu falei isso aqui domingo passado, que é o Paráclito. Paráclito significa literalmente aquele que está do teu lado. Ou seja, ele é um amigo. Ele é um amigo. Deixa eu te fazer uma proposta aqui, para você que ainda não é amigo do Espírito Santo. Para você que trata o Espírito Santo com indiferença, com distância, às vezes se lembra dele só na hora do perrengue, só na hora do pega para capar, a hora que a coisa está feia para o seu lado, daí você fala, oh Deus, me ajuda, Espírito Santo, vem me assistir. Tá. E ele é tão maravilhoso que ele ainda nos socorre, né? Tanto que Romanos, capítulo de número 8, diz que às vezes você e eu chegamos num estado, numa condição de fraqueza, que a gente não consegue nem orar. Você sabia disso? A gente não sabe nem orar direito, nem o que falar as palavras certas. E aí fala assim, mas o Espírito Santo, o Espírito assiste vocês nas suas fraquezas e ele intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Que lindo que ele é. Que lindo, porque se é você, se sou eu, você deu uma desprezada, colocou de lado, na hora que estiver lascado, o que você faz? Agora eu quero ver. Vai ver que é bom para tosse. Essa é a natureza humana caída. O Espírito Santo não. Na hora que a pessoa está lá, quebradinha, aí ele vai lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te assistir. Olha que coisa extraordinária. Jesus
vai falar do Espírito Santo, ele diz, só que é o seguinte, né? Lá no Evangelho, citei isso aqui domingo passado, mas para contextualizar eu preciso explicar para você. Lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, último capítulo do Evangelho de Lucas, os últimos versículos, 46 ali, o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, vocês precisam aguardar a promessa do Pai. Que promessa? Joel capítulo 2, versículo 28, Deus fala pelo profeta Joel, ele fala assim, ó, nos últimos dias derramarei. Ele falou, ele prometeu, Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Quem crê nisso aqui, irmãos? Ah, querido, pega isso aí, toma posse dessa verdade, querido. Abraça isso com unhas e dentes, fala, não, eu não aceito. Eu não aceito outra coisa, senão eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero a presença do Espírito Santo sobre mim. Eu quero, eu tenho fome, eu tenho sede. Aí Jesus fala assim, ó, então aguarda, sabe por quê? Porque Deus é Deus fiel às promessas dele, quem acredita nisso? Diga, Deus é fiel às suas promessas. Ah, como eu queria ouvir um ruído santo aqui dessa igreja, dizendo assim, Deus é fiel às suas promessas. Ah, eu queria ouvir glória a Deus aqui, aleluia, sabe por quê? Porque servir a um Deus que é fiel às suas promessas é a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você. Um Deus que não mente. Um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele é fiel às suas promessas. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 46, ele vai dizer assim, fiquem, aguardem, esperem, até que se cumpra a promessa. Aí eu expliquei aqui domingo passado, vou explicar de novo, né? O Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos é um só livro, só que são 2 volumes. O Lucas é o primeiro volume, Atos é o volume 2, que é a continuação da história. Aí lá em Atos capítulo 1, versículo 8, os discípulos vão falar assim, ó, vamos lembrar da promessa que Jesus deu? Vamos? Eles estão conversando. E o Lucas, que escreveu, ele anotou isso aí, ele falou, vamos lembrar? Qual que é a promessa? Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele viria sobre nós, sobre a igreja. Uma igreja só é igreja por causa da presença do Espírito Santo, querido. Oh, meu irmão, não vamos tornar isso aqui, não vamos transformar isso aqui num clube, não, pelo amor de Deus. O dízimo é a mensalidade, não é clube, não é assim? Você paga uma mensalidade. Aí os irmãos pagam a mensalidade. O que é a mensalidade? Dá o dízimo. E aí, é um grupo social. A gente se reúne, a gente faz umas festinhas, a gente faz algumas coisas. Meu querido, não é isso. Jesus, você acha que Jesus, olhe para mim, você acha que Jesus morreu naquela cruz, que ele derramou do sangue dele para montar um clube, querido? Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu para que eu e você, para que nós sejamos a igreja do Deus vivo. Sabe, meu irmão, foi o próprio Senhor Jesus, depois você lê lá, capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, Jesus vai dizer assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é por essa igreja que ele morreu. E essa igreja precisa do Espírito Santo, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos igreja. O Espírito Santo, queridos, é essa voz que vai falar com você. Você sabia que na consumação das coisas, no encerramento, o livro de Apocalipse começa no capítulo 2, vai até o capítulo 3, não vou ler tudo, lógico que não. Mas se você pegar aí, Jesus está revelando umas coisas assim, é uma coisa grandiosa, é uma coisa assim, é extraordinária. Tem umas coisas ali que você lê, você fala, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É 7 selos, é 7 taças, é 7 trombetas, é besta, é isso, é aquilo. É um livro assim, é uma coisa magnânima, é uma coisa muito grande mesmo, mas presta atenção, porque nesse processo, para a gente chegar lá, esse caminho que é o fechamento de tudo, a consumação de todas as coisas, entre o lugar que nós estamos, olha aqui, o lugar que nós, e o lugar onde nós vamos chegar, a igreja que nós vamos ser, a igreja que Ele nos criou, nos chamou para ser. E nada disso é possível, se nós não formos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Sabe? Jesus sabia disso tanto, lógico, Ele é o Senhor da igreja. Ele mais do que ninguém sabia que eu, que você, que nós precisamos que o Espírito Santo dele nos dirija, nos guie. E quando Ele vai apresentar para nós o cenário, Apocalipse é um livro de desfechos, Apocalipse é um livro onde
haverá consumação de todas as coisas. Tudo vai ser consumado. Tudo. É o final, né? É o encerramento de todas as coisas. E aí Jesus vai falar com as suas igrejas, com a sua igreja, na verdade, né? A igreja de Cristo, é a igreja dele. E é interessante que ele diz, olha, para cada uma delas, ali eram 7, na Ásia Menor, tinham 7 igrejas, e foram endereçados. Tinha mais igreja? Tinha. Pastor, por que não mandou carta para as outras igrejas? Eu não sei. Talvez é porque já tinha as outras cartas. Por exemplo, Paulo escreveu para Tessalônica, Paulo escreveu para os irmãos de Colossenses, né, que é o Colossos, escreveu para os irmãos de Éfeso, tem um monte de carta, né? Mas aqui em Apocalipse são 7 cartas, para 7 igrejas, que são as igrejas da Ásia Menor. Sabe, querido, você vai encontrar um padrão, todas elas, não sei se você já examinou, pegue aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, é a primeira carta que é endereçada, é o próprio Jesus que está enviando a carta para essa igreja. Capítulo 2, versículo 7, Jesus vai dizer para essa igreja aqui, olha lá, o último versículo dessa carta que ele está endereçando para essa igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça quem? O Espírito. O que ele está dizendo para quem? Para as igrejas. E agora presta atenção, que o Espírito Santo, ele vai trazer uma mensagem muito clara. Qual que é a mensagem do Espírito Santo para a igreja? Ele diz assim, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Espírito Santo está deixando claro. O Espírito Santo está falando de uma forma assim, de uma forma que quem tem ouvidos, tem que ouvir, tem que prestar atenção. Escuta aqui, não basta ter esse belo par de orelhas aí não, meu irmão. Não basta. Tem que ter ouvidos para ouvir. Isso fala de coração. Isso fala de uma disposição interior, aonde você e eu dizemos assim, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser dirigido, eu quero ouvir essa voz por trás de mim dizendo, este é o caminho, anda nele, ande por ele, esse é o caminho. O Senhor fala para a igreja de Éfeso, ele vai falando com essa igreja, diversas coisas aqui, mas aí no final ele fala assim, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Pega aí capítulo de número 2 ainda, verso 17, 10 versículos para frente, olha o que diz aqui, de novo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeira foi a igreja de Éfeso, não é? Depois foi a igreja a Esmirna, né? Agora vai ser com a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 26, até o 29, fala assim, olha, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu vou dar a autoridade entre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos? Para ouvir, ouça quem, irmãos? Quem que está dizendo tudo isso aqui? Quem que vai mostrar para você essas coisas? Quem? É o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa. É essa pessoa que ela tá aqui só esperando você fazer assim, consentir com a sua cabeça. Ele está só esperando você dizer assim, Espírito Santo, me perdoa, meu amigo, por te deixar de lado. Me perdoa por querer fazer as coisas do meu jeito. Sabe, irmão, quantas vezes eu e você no caminho dá uma louca, para não falar outra coisa, e aí a gente enfia os pés pelas mãos. Vou fazer do meu jeito. Eu quero desse jeito. O meu jeito. Não. A proposta para mim, para você, para nós nessa manhã, sabe qual que é? Sabe? Ouça o Espírito Santo. Seja guiado por Ele, seja dirigido por Ele. Você está vendo tudo o que vai acontecer? Você está vendo aqui as bênçãos? Você está vendo o que Ele vai fazer na sua vida? Você está vendo aqui o que Ele vai manifestar em você, por você e através de você? Você está conseguindo ter noção da grandeza desse negócio aqui? Que coisa extraordinária! O Espírito Santo quer fazer isso comigo e com você. Mas nós temos que prestar atenção, ouvir a voz dEle. Capítulo 3, só uma página para frente.
um clique aí no teu celular, capítulo 3, versículo 6, a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 13, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 21 e 22, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, irmãos, nós vamos avançar. Você vai avançar, né? Você vai romper, você vai vencer, mas escute. Nós vamos chegar lá? Nós vamos nos tornar a igreja que Deus quer que nós sejamos? Em nome de Jesus? Amém? Então declare comigo, diga assim, nós vamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Ah, irmão, vamos romper, vamos vencer, vamos. Vai ter, tem obstáculos? Lógico que tem. Tem oposição? Lógico que tem. Tem dificuldades? Existe, tem um monte, irmãos. No percurso, no caminho. Mas só, lembra, Isaías capítulo 30, versículo 21 diz, tem uma voz que vai falar com você. Tem uma voz que vai te lembrar, tem uma voz que vai dizer para você, não vai para lá não vai para cá não. É aqui ó, esse é o caminho, ande por ele, aleluia. A voz vai falar, você acredita nisso? A voz. Você precisa, hoje aqui, nós necessitamos ouvir a voz do Espírito Santo. Temos que ouvir, irmão. Eu sei que você tem boa vontade. Eu sei que você tem desejos, né? Eu sei que você até tem coisa boa. Só que sabe, querido, eu quero propor para você aqui agora. Abre mão do que for, até de coisas boas. Até coisas boas, abre mão. Mas por quê, pastor? Por quê? Porque o Espírito Santo está querendo dirigir sua vida. O Espírito Santo ele está querendo conduzir. Ele está querendo nos conduzir, ele está querendo conduzir a igreja dele. Quantos são a igreja do Senhor? Nós somos a igreja, diga, nós somos a igreja. E quem tem ouvidos para ouvir? Ouça quem? Ouça quem? E ele fala com quem? Ele está falando conosco, fique de pé. O que o Espírito Santo quer? O que ele mais quer é direcionar você. Ele quer direcionar você. Sim, Deus tem um chamado glorioso para a sua igreja. E dentro do chamado para a sua igreja, existe um chamado pessoal? Tem também, irmãos, lógico que tem. Tem pessoas que foram designadas por Deus para ocuparem um lugar, um outro lugar. Só que o que acontece muitas vezes é que a gente se atropela, a gente se precipita. Sabe por quê? Porque a gente não ouve a voz de Deus. Melhor, porque a gente não presta atenção naquilo que o Espírito Santo está falando. Se você quietar um pouquinho, se você acalmar o teu coração, levar ele para a presença de Deus, se você sossegar um pouco, pega a Bíblia, meu irmão. Deus fala, pastor, fala, pega a Bíblia lá, debruça em cima dela. É só na Bíblia? Não, Deus às vezes ele pega verdades das Escrituras e através do Espírito Santo ele vai comunicar, ele vai falar de maneira muito pessoal com você. Mas você tem que parar. Você tem que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Feche os seus olhos essa manhã.